Bem-vindo ao Tios Podcast. Vem aí os Tios Podcast. Bem-vindos aos Tios Podcast. Bem-vindo aos Tios Podcast. E aí, galera, tudo bem? Voltamos aqui nos Tios Podcast. E aí, olha só, é uma daquelas chamadas que eu esqueço as paradas, né? Mas vamos que vamos. E aí, galera, beleza? E aí, tio Doug? Hoje eu não dei aquela puxada de grito, não, que eu achei o seguinte. Tá ficando meio chato fazer daquela maneira. Por isso que hoje eu só dei aí, galera, pra rapaz. Mas isso não impede a gente de dar aqueles recados sempre. Só que hoje eu vou fazer diferente. Tu que vai dar o recado, nego. Se vira aí. Eita, então, vamos lá, galera. Como a gente sempre pede no início, vamos lá no YouTube, se inscreve no nosso canal, dê o like se você curtiu, mas se você não curtiu, dê o like assim também, porque a gente tá pedindo e todo mundo gosta, né, dos amiguinhos aqui. Então, agora a gente já que inverteu, né, e lembrando que a gente também está no Spotify, está no Deezer, no Amazon Music, estamos nas outras plataformas, e agora vamos fazer a inversão. Tio Léo, o que a gente vai falar hoje? Tá vendo? A gente vai lá, pega, ferra a vida da pessoa, ela se ferra. Aí, galera, teve um pessoal que adorou muito o episódio que a gente fez aí, se não estou enganado, depois de uma cola muito bem feita, das mortes impactantes de séries e filmes. Na verdade, ele é um episódio, se a gente contar direitinho, com o maior número de visualizações. E aí, é claro, o que é bom a gente replica. Então, hoje, tio Douglas, nós teremos a parte 2 das mortes mais impactantes de séries e filmes já vistos pelos dois. Cara, só por conta disso, já que a gente hoje está nessa de vai e volta, fala a tua primeira morte impactante da rapaz aí. Só reforçando para quem não assistiu, é o episódio 4, que tem a nossa parte 1, foi ao ar 11 de outubro desse ano. Então agora a gente está aqui com a parte 2. Então vamos lá para a parte 2. A minha primeira morte impactante dessa parte 2 do Tios Podcast é o Apollo Creed no Rock 4. Falando dos punhos bravos. Só na briga. O Apollo Creed, ele foi o grande rival do Rock, tanto no primeiro e no segundo filme. No terceiro, ele treina o Rock, ajuda o Rock a treinar para vencer lá o BA, né? Que eu esqueci o nome do personagem. Ai, como é que é o nome? Tu lembra daquele cara lá? É óbvio que não. E aí é o Mr. T, o nome do ator. O nome do personagem realmente eu não lembro. Lá não, mas vamos levar com o BA mesmo, que geral conhece. No 4, aí o Ivan Draco, do Dolph Lundgren, desafia o Rock Balboa. Rock Balboa não quer lutar com ele, porque ele não precisa provar nada para ninguém. E o Apollo Creed, como um bom amigo, compra o barulho lá do Rock e vai lutar. Erro dele. E aí aquela morte chocante que acaba possibilitando esse filmaço que a gente teve, que é o Rock 4. Traumatizando Tua próxima, tio Léo. Vamos lá, rapaz. Estão olhando ali, bem próximo, o cara com S no peito. Ele teve 2 pais, cara. Um malandro conhecido como Superman também tem nada mais ou menos que o nome do Clark Kent. E a pessoa que deu esse Kent para ele é o senhor Jonathan Kent. Tudo bem, a gente tem alguns filmes dele vivendo um pouquinho e depois morre. E na revista a mesma coisa acontece. Em Smallville também não deu muito certo, mas o cara, né, vai até um determinado ponto. Em Smallville até tem uma curiosidade lá, né? Não é Smallville, não, já ia falar uma loucura aqui. Deixa pra rapaz. Eu pensei num outro ator, numa outra parada. Mas vamos voltar lá. Aí o que acontece? A gente também tem o Homem de Aço, né? Com o Henry Cavill, onde o pai também encontra o destino dele final. E com toda certeza, primeiro, é a parte humana, né? Junto com a Marta, é a parte humana do Superman que se vai ali um pouquinho. É óbvio que a partir daquele momento, tudo que ele aprendeu, a ser aquele cara do câncer, daquela situação toda, simplesmente se vai num grande tornado. E é até estranho porque todo mundo sabe que o Superman cai no câncer, e olha que coisa inusitada que a gente tem num grande filme épico. Você tem lá a Dorothy também voando, né?
num grande tornado, eu ficava assim, gente do céu, no Kansas todo mundo morre de tornado, só pode ser. E o pai do Clark Kent nos deixa ali comovido. Essa morte do Jonathan Kent nesse filme do Superman, ela é meio controversa porque todo mundo fala que, mas o Superman podia ter salvo ele Verdade. sem ninguém ver, porque ele é tão Não, aí não. rápido. Ele é tão rápido, muitas vezes ele faz a velocidade dele e ninguém percebe, ia ver só um vulto, não ia ver que era ele. Então tem esse furo aí no roteiro. Mas aí acho que, sabe, é aquela roubada que o próprio pai dele, quando segura, faz assim com a mão, não vem, ele já indica, cara, eu prefiro que você não seja descoberto agora do que você ser descoberto e isso, né, acabar com a tua vida aqui na Terra e tudo mais. Então, é aquela coisa de pai para filho mesmo. É bonito demais. É um elo muito forte. Coisa emocionante. Valeu, Jonathan Kent. Nós chamamos, cara. Agora eu vou pro meu aqui. Entrando na área do romance, a gente sabe que romance bom é que dos dois morre no final, né? Não existe, claro. Não existe romance na tela do cinema. Se você colocar assim, anotar 10 filmes de romance, 9, um dos personagens vão morrer. Então, assim, isso é uma regra. Quando você fala comédia romântica, aí tudo bem. Comédia romântica, tudo termina feliz da vida. Agora, quando tá escrito lá que se trata de um romance, você sabe que provavelmente um dos dois vai morrer. Então, a gente entra aqui para um dos maiores romances de todos os tempos da tela do cinema, que também é uma das maiores bilheterias de todos os tempos, Titanic. Titanic é uma das mortes mais impactantes, é do Jack, do personagem do Leonardo DiCaprio, e no final tem a polêmica daquela... aquela porta daria para os dois? Não daria? Então tem a porta dava para os dois fácil, gente. Todo mundo... Gente, aquela Rose empacota o cara de graça, velho. Não amava, não. Aquela ali é traidora. Ele já tinha caído no mar, ele ia morrer por hipotermia, então mesmo que ele ficasse na porta, já era. Não, tudo bem, cara, mas, foi muito impactante, né? A gente, no fundo, torcia lá pra ele sobreviver. Coitado. Então, vamos lá, Tulio, a sua próxima morte impactante, aquela que fez... Coitado, gente, mar é realmente uma coisa difícil, uma coisa que pode te levar à morte, cuidado. Mas continue amando, gente, vamos lá. Cara, a minha agora vai destroçar o coração de uma galera como destroçou nos cinemas. A gente tem uma equipe chamada Vingadores e, infelizmente, na vida real, a gente teve a morte de um ator que, com certeza, o Douglas depois vai falar o nome dele, que eu realmente não lembro, óbvio, mas foi o nosso querido T'Challa, ou seja, o Júnior, né? O nosso Pantera Negra. No filme dele, cara, a abertura era realmente assim, uma parte fúnebre de emoção e um misto também de, como eu posso dizer, era uma comemoração sobre o que ele fez, né? Toda aquela situação. Não sei se vocês tiveram o prazer de ver, mas ele falou, né? Acho que foi até no Oscar, como o Denzel Washington ajudou ele, né? A se formar como ator na vida dele, né? Profissional. E aquilo é muito impactante. Então, e o cara lutava contra um câncer, né? E aquela luta dele, mesmo assim, os colegas de trabalho falavam, olha, ele chegava aqui cedo, corria atrás, não deixava de fazer as coisas mesmo adoecido. Então, ele realmente, não só com o filme Pantera Negra, imagino com outros também, ele deu realmente a vida dele ali para que a sétima arte, né, o cinema, fosse levado adiante, mesmo sabendo sobre aquele infortúnio que era a doença que tinha. Então, pra gente que é muito fã, né, da Marvel também, foi uma perda absurda, que a gente tem certeza que ele estaria participando até hoje dos filmes e abrilhantando cada um deles. Então, aquele velório no cinema que foi efetivado, aquela comemoração da vida dele, realmente foi muito impactante. Eu estava lá no cinema e a galera não controlou o choro, eu também não. Que você estava no velório. Não estava no velório. Eu ainda não tenho esse poder. Mas assim, foi forte. Pantera Negra ele foi interpretado pelo Chadwick Boseman.
Ele Muito bravo. estava enfrentando um câncer, não Mas falou tudo com bem. ninguém, nem o próprio diretor do filme sabia. Foi uma surpresa para todos, inclusive quando ele apareceu numa live no YouTube, ele estava muito magro, e as pessoas inclusive julgando ele, achando que ele estava com um problema relacionado a drogas, e depois se descobre que era um câncer severo que ele estava enfrentando. Pra você ver. Para você ver, foi confirmado o Pantera Negra 3, inclusive o Denzel Washington vai ter um papel. O diretor chamou ele para participar e ele, como homenagem ao Chadwick, ele vai participar, porque ele, em algum momento da carreira ele ajudou esse ator e, Sim. como homenagem a ele, vai participar do Pantera Negra. Eu vi essa fala, o Denzel Washington chora pra caramba na apresentação, né? Ele deixa claro, foi você. Eu tenho talento, ele não diz que tem talento, mas ele mostra, né, que tinha a capacidade, mas ele precisava que alguém desse aquele empurrão. E não foi aquele empurrão tipo, o cara... Não. Foi aquele empurrão mesmo de dar o auxílio que ele precisava no momento certo para ele poder chegar lá. Bonito demais, assim. É uma perda absurda. Agora, voltando, sim, como a regra que eu acabei de, né, citar sobre o romance, e todo romance Lá vai. Um dos dois morre, tem uns que morrem no final, tem outros que morrem no início. E esse aqui é um clássico, que é Ghost, do outro lado da vida. O Sam, personagem de Patrick Swayze, Vai bem no início. morre bem no início do filme, devido a uma armação do melhor amigo dele, do Cal, que faz com que ele tome um tiro. Um assalto sai errado, ele luta com o bandido vai lá, mata ele. Mas é assim, apesar dele morrer, a gente consegue ver o fantasma dele ali durante o filme todo. Mas ainda assim é muito impactante, entendeu? Você vê a personagem da Demi Moore lá chorando com... Eu até revi, né, a cena no YouTube hoje, ela com eles no braço, assim, ele cheio de sangue lá, por causa do tiro que o carinha deu nele. Realmente é triste demais. Ele olha, o corpo dele não sabe o que está acontecendo. Realmente, para quem viu na época, foi muito marcante. Muito impactante. Ele é um filme... A palavra épico é pouco. É um filme muito bom mesmo. E a estrutura dele é montada realmente para você viver o amor deles do começo ao fim do filme. E aí entra a tua regra bem clássica aí agora, né? Inclusive, ele tem uma das cenas mais clássicas, umas cenas que são consideradas uma das mais românticas do cinema, que é eles na construção de um vaso de barro. Aquela cena virou clássica. Quando você pensa... O Besterol tem milhões de gays fazendo romance, eles fazendo o vaso de barro lá, aquela ali é clássica. Próximo da lista, tio Léo. Olha com aquela rapaz que adora Star Wars, cara. Assim como eu, né? Aquele pessoal fãzaço. Pô, gente, todo mundo sabe, né? Que na família do Skywalker, né, os poderosos lá, e a gente só descobriu bem depois, até porque Star Wars ele faz ao contrário, né? Ele não vem com 1, 2, 3, 4, não. Ele vem de trás para frente para você e você vai descobrindo as coisas, né? Conforme as situações vão decorrendo. Mas a gente teve lá um casal que não era um casal, na verdade eram irmãos, né? Olha que maravilha. E durante um grande período aquela química foi se fazendo e se desfazendo, até que não só ela se tornou uma química singular, mas mais do que isso, ela virou um crush nosso. Quem nunca teve um crush com a princesa Leia? Conte pra mim se nunca teve. Eu nunca tive. Não mete essa. Eu era criança, pô. Não mete essa. Eu era criança e quando eu já era adulto, a princesa Leia já era velha, cara. Tá doido? Isso é verdade. Não, mas sempre teve um crush, eu não tô falando de crush de namoro, não. Gostei dela. Maravilha. A sua idade, né? A sua idade realmente faz sentido. Não mete essa dos 4 anos na frente só. Tão vergonha. Há muita diferença. É bem simples. Infelizmente, né? Isso já não é spoiler, porque todo mundo já viu o raio do filme, pelo amor de Deus, né? Infelizmente, a atriz também nos deixa, né? Assim por dizer, nos últimos filmes que ela participou. E essa morte, ela se faz dentro do filme de uma maneira diferenciada,
como se ela estivesse voltando para a força, aquela coisa toda. Então, assim, a gente teve um tempasso com ela, agindo, correndo atrás, tornando aquela grande lutadora. E, velho, para essa galera que gosta e é muito fã de Star Wars, é também uma perda daquelas absurdas demais. Com certeza, aquele pessoal viciado que vai fantasiado chorou. Daí não tem como não fazê-lo. E foi muito emocionante porque, por exemplo, você vê um personagem que você está tão acostumado ali, de repente ele simplesmente desaparece, realmente quebra as pernas de qualquer um. Então a Leia de Star Wars nos deixando para sempre, porque infelizmente a atriz morre, realmente foi daquele jeito. Muito bravo. Chorou então. Agora, a minha personagem, a próxima aqui, ela dá origem, a morte dela dá origem à jornada da família Winchester no seriado Supernatural, que é a Mary Winchester, que ela morre por causa de um demônio de olhos vermelhos. Ela é incinerada no teto da casa e a partir daquele momento a família Winchester começa a caçar essas criaturas. Eles É impactante viram os vingança. você vê o que acontece com a personagem. E posteriormente na série, a namorada do Sam, ela também morre da mesma forma. E a gente vê aquela cena se repetindo. Imagine lá os personagens tendo que passar com aquilo ali de novo. Supernatural é assim, quer ver morte? Pô, lá é gratuito, parceiro. Lá vai ter É pessoas morrendo o tempo todo e ele sempre tentando salvar o máximo de pessoas que conseguem. Sim. E é uma das melhores séries já feitas. Assim, não é só uma opinião minha. Se a gente for olhar, se entrar em YouTube, entrar em redes sociais, com certeza tem sempre uma galera junta conversando exatamente dessa série, que é uma série monstruosa. Vou até brincar um pouco com o nosso querido Pinguim, que no filme do The Batman, quando o Batman se apresenta para ele e fala: então esse aqui é o Senhor Vingança? A mesma coisa acontece com o Winchester, parceiro. Nas duas questões, os caras viram os senhores Vingança mesmo da parada. Ficam bolados demais. Eu ainda estou na 8ª temporada. Eu sei que tem uma longa jornada até terminar, mais de 100 episódios, mas eu vou terminar. São quantas temporadas desse que eu vou ser obrigado a ir? É 16 ou 17. Então não tá ultrapassando o Grey's Anatomy, não. Tá ótimo. Tá de boa. Tá fácil. Próximo da sua lista. Deixa eu ver. Continuando lá naquelas guerras intergalácticas, acabei de falar sobre a mulher do cara que acabou empacotando também no filme. Nosso querido Han Solo, velho. O Han, ele fazia parte do triângulo amoroso, que na verdade não era um triângulo porque os outros dois eram irmãos, né? Apesar deles não saberem diretamente disso até um determinado momento. Até aquela fatídica cena aí que Vader olha pra cara do seu guri e diz: eu sou seu pai, louco. Aquela coisinha básica. Mas o querido Han Solo, que infelizmente teve um filme horrível. Nossa Senhora. Não recomendo, rapaz, mas se tu quer destruir um pouco teu sábado e domingo, vá. Veja Han Solo, não tem problema nenhum. Mas, tu viu o Han Solo? Sim, pra mim é de boa. Tu achou de boa? Então, acho bem. Mas, voltando à questão da morte dele, infelizmente o cara empacota lá, né, por conta do seu querido filho narigudo, né? O nosso querido Kylo Ren, que ninguém merece também, eu sou muito fã dele, não. E aí, ele tem um finalzinho, né, triste, desconsolado, e eu acho que o Han não merecia aquilo, na verdade Fiquei magoado com o destino do Han Solo. Não queria trabalhar mais, né? Muito velho. Pode ser. Assim, aí ele me tira o pé pra ir lá pra Marte fazer as graças dele. Parabéns, Han Solo. Aplaudimos a iniciativa. Muito bom. Agora, voltando aqui para a famosa regra dos romances, das pessoas que... vai. Essa é clássica, sessão da tarde purinha. Quem é que não ficou triste quando Thomas, o personagem de Macaulay Culkin, morre no filme Meu Primeiro Amor? Aquilo ali é de cortar o coração, vou te dizer. Ainda hoje, se eu ver
aquele filme, eu me emociono vendo a Vada? Esqueci o nome dela. Eu também lembro o nome da menina. Eu fiquei mais impactado por ele empacotando com de abelha. Não, mas a morte também foi, cara. Sabe? E aí a tristeza da menina, ela é realmente de cortar o coração. Ela brigando com ele, falando pra ele não fazer aquilo com ela, a tristeza lá no velório. Mas é uma coisa de criança também, né? Então, assim, é claro, toda morte é uma morte difícil de você compensar na mente. Mas acho que a parte jovem dela deixou a coisa um pouco mais pesada, né? Pra todo mundo que tava olhando. Eu vou ser sério pra tudo. Não é que eu tenha ficado... Não, mas realmente me deu aquela tristeza assim, tipo, caraca, velho, como é que o malandro morre com a de uma abelha? Pô, e o filme tava indo naquela vibe ali, tranquilona, divertida. De boa. O nome dela é Vada mesmo, é Vada. Aí o nosso querido diretor decide acabar com a vida do moleque, destrói a vida de modo geral. E aí o filme gera uma continuação, né? Meu Primeiro Amor, parte 2. Como assim? Meu Primeiro Amor, parte 2? Aí é com outro personagem. Tá, e eu nem sabia que o Fla Bodega existia. Pô, não sabia? Não. Esse não entrou no nosso próximo programa de continuações, que a gente vai falar de continuações que ninguém sabe que existe. Porque esse, eu acho que era muito... É a mesma atriz principal, né? Então, acho que muita gente sabe, só você mesmo. É ruim, igual a galerão vai dizer, também não fazia a mínima ideia. Aí, galera, agora é a hora de comentar. Bota lá. Assim como o tio Léo, eu também fazia a mínima ideia que iam matar outro moleque com outras abelhas. Não, o outro moleque não morre, não. Se for, eu não vou ver mesmo o filme, tá tudo bem. Então, vai lá, o seu próximo, tio Léo. Cara, o meu próximo, isso que tu falou agora, assim, porque você tá mega romântico, né? Impressionante como é que as mortes impactantes do tio Doug hoje é tudo romântico, né? É um afundando em água gelada, é outro morrendo de abelha. O negócio tá fofo. Vou ter que partir pra isso também. Gente, em Senhor dos Anéis, Hobbit, se eu não me engano, os 5 exércitos, né? Que é a última parte da trilogia do Hobbit. Gente, isso bateu na minha cabeça agora. A morte do Killing, o primo, né, do rei, que nada mais é do que o nosso querido Escudo de Carvalho. Esqueci o resto do nome do cara agora. É o anão? Thorin. É Thorin, Escudo de Carvalho. É o primo dele, aquele rapazinho que gosta da elfa. Que, porventura, quem gosta dessa elfa também é o Legolas. Aí o que acontece? Esse Killing, ele tá lutando no filme inteiro, como sempre. E no meio dessa situação toda, ele acaba indo até o Reino da Floresta, onde essa elfa se encontra, que eu não lembro o nome, mas depois vocês vão ver, quem sabe que o Doug vai botar lá. O que acontece com ela, cara? Ela começa a lutar com ele junto, tal, na última batalha, e infelizmente o Killing é morto, né, por um dos orcs lá, do nosso querido Sauron. Velho, a tristeza dela é absurda, avassaladora quando o Killing morre na frente dela. Naquele momento, que por exemplo, até então no filme inteiro eles meio que estão flertando, mas ela não tá dando muita ideia, porque, né, ele, não, ela é elfa, pá, né, aquele preconceitozinho básico, mas no final ela entende que na realidade tá amando demais, e ela chega a olhar para o rei elfo, que olha pra ele e fala, ela fala assim pra ele, olha, por que tá doendo tanto e tal? Porque antes disso ele zoou com a cara dela. E aí ele fala, porque era real. Com essa frase, velho, bate pesado no coração. Porque até aquele momento parece nada mais ou menos com o Romeu e Julieta muito mal feito, né, assim por dizer, dentro da Terra-média. Então a galera que já viu o filme tá lembrando agora junto comigo a morte do Killing, que pesou no coração de muita gente, principalmente no coração dessa querida elfa, que eu realmente não lembro o nome. Foi muito bravo. Tu lembra, Douglas, disso aí? Ah, rapaz, eu não lembro não. Não lembro, né? Aí. E olha que era o rapaz romântico, né, do episódio. Olha isso. Ah, mas aí qual romance que tem relevante ali no
Seus Pô, Anéis. total, cara. Que isso, total. Tá, então já que você pediu pra eu sair do romance, então eu vou sair do romance e vou logo pro policial. Opa, Outro é de clássico da Sessão da Tarde. Essa morte a gente assistiu muitas vezes, muitas pessoas assistiram quando era criança. Imagine, você tá lá vendo traumatizou. um filme lá de polícia, lá na Sessão da Tarde, e de repente o personagem principal morre, o Alex Murphy, o policial super correto, não corrupto naquela polícia de Detroit. Detroit. Isso. E ele morre metralhado de tudo quanto é forma. Ele toma, sei lá, mais de 50 tiros. O bandido muito, muito, muito sacana ainda explode a mão dele. E depois, para finalizar, dá um tiro na testa dele. E aí, depois, o resto é história. Depois a gente vê que ele é socorrido e ele vira o Robocop. Segundo aquela chamada policial do... E nasceu o nosso Giban norte-americano. Bem desse jeito. Essa é bravo que traumatiza geral. Gente. Imagine a gente ali com no máximo 10 anos, vendo o malandro tomando todo esse balaço aí, cruelmente. Ele é cruelmente assassinado. E ele não se entrega, ele continua vivo, né? Ele toma tiro, e toma tiro, e toma tiro, e continua, e perde a mão, e continua. E por fim, o cara, com tanta raiva dele, ainda mira na testa dele. E aí, tenta com ele. Aquela morte. A palavra impactante é a melhor palavra possível para essa. Saiu bem. Saiu do romance pra brutalidade, né? Exatamente. Sai do romance, o cara fala. Aí é legal, depois que ele vira o Robocop, aí você vê ele tendo aqueles flashes da vida antiga dele, ele rejeitando a programação e lembrando de quem ele era. E quando ele lembra do rosto de cada um que atirou nele, aquilo ali, a gente sente vingado, né? Quando ele pega um por um ali, sai arrebentando vingando. Muito bom. Ele é brabo com aquela parada. Agora tu, tio Léo. Obrigado, Robocop. Foi uma infância traumatizada, mas foi bonita. Obrigado. Agora, gente, vou fazer mó galerão chorar com o nosso Mary Poppins. Quando eu falo Mary Poppins, vocês lembram daquela babá que sai voando, né? E tal. Mas esse Mary Poppins é da Marvel. E aí já tem uma galera que pegou a referência, que eu sei. Quem que por acaso vou chamar de Mary Poppins dentro de um grande filme da Marvel? Dentro de uma equipe muito braba. Lembra quem foi? Tá difícil, né? Tem uma galera que provavelmente já acertou. Pô, Mary Poppins, velho, eu sei quem é. É a namorada do Homem de Ferro? Não, pô. Aí você tá falando da Pepper, pô. Mary Poppins não é Pepper, não é Pepper. E eu falei equipe, pô. Equipe. Pensa direitinho. Quem, porventura, no meio de tudo dando ruim, olha e fala assim, eu tô parecido com a Mary Poppins. Aí vem voando, segurando sua flecha metálica. E aí? Agora foi, hein? Ele utiliza essa flecha com pensamento. Pô, Douglas, agora foi, Douglas. Pelo amor de Deus. Não? Não. É o Yondo, pelo amor de Deus. Tu não lembra dessa parte? Pô, não lembro não, cara. Pô, vai ter que rever o filme, cara. Você falou Mary Poppins, eu fiquei, cara. Sabe o que acontece? Tem um momento... Você não é mulher, pô. Peter Quill, sim, mas o Peter Quill dá essa menção pra ele, né? Tipo, falando, você cuidou tão bem de mim, você parece essa extraordinária babá. A Mary Poppins, que é uma referência que o Peter tem, né? E aí ele fala assim, pô, essa Mary Poppins, ela é legal? Ele, é muito legal. Você vê no semblante, né, do Senhor das Estrelas, aquele orgulho dele ter sido criado pelo Yondo. E fora isso, pô, aquilo foi muito triste mesmo, essa morte. Dessas mortes recentes aí, essa foi eu acho que foi muito grande mesmo. Que ele realmente tira o Peter daquela situação e ele não pensa duas vezes. Ele simplesmente vai. Ele começa a subir, sai da exosfera do planeta, vai seguindo. O Peter falando pra ele, não faz isso, implorando pra ele não fazer aquilo. E aí ele olha e fala, não, você é o meu garoto. Aquilo ali foi
assim, bateu dentro do coração com força. Aquela foi uma morte impactante porque ele mostra que não foi o dinheiro, né, do pai do Peter que levou ele. Ele chegou lá, tinha que raptar o garoto, e é o que ele fala: eu não consegui te entregar. Porque ele se afeiçoou ao Peter Quill de uma maneira tão diferenciada, tão assim, de pai mesmo, né? Porque ali tá aquela frase: às vezes pai é quem cria, né? E não aquele que dá o auxílio para a criança nascer. Então foi esse gesto dele provou que realmente ele era o pai do Senhor das Estrelas ali. Foi muito bonito. Uma morte honrosa. Muito bem. Agora eu vou aqui para uma morte que, assim, nesse anime, nessa fase, vários personagens começam a morrer. E um deles que morre, que causa, assim, muita tristeza nos nossos corações, é o Kuririn, o caraquinhas mais famosos. Estilo você. Na fase do Freeza, que é uma das melhores fases que tem de Dragon Ball, quando começa a morrer os heróis ex, todo mundo vai caindo 1 a 1, e um dos últimos que duram na batalha é o Kuririn. E o Freeza não perdoa, arrebenta o Kuririn, explode ele, e graças a esse acontecimento, o Goku ele se transforma no Saiyajin, o Super Saiyajin, com a fúria despertada a partir da morte do seu melhor amigo. Aquela ali. Tem meme pra tudo quanto é lado, tem neguinho que Por que você matou o Kuririn? Cara, por que você matou o Kuririn? O Freeza realmente desperta na gente uma revolta enorme, porque, por exemplo, todo mundo que viu Dragon Ball, né, antes do Dragon Ball Z, o Kuririn tá desde o início praticamente com... Ele só não é mais antigo amigo do Goku, porque o mais antigo amigo, assim, por dizer, é a Bulma, né? Tirando o avô dele, que acha ele. Mas, assim, ele era o cara que lutava junto, ele era o cara que se esforçou, no começo invejosinho, né? Tipo um Kiko. Mas ele foi não crescendo em tamanho, porque não cresce nada. Mas ele realmente rouba o nosso coração pesado, velho. Quando chega a vez dele de morrer, realmente é mais impactante que qualquer outro ali. Foi bravo. Até porque, né? Graças a Deus depois ele ressuscita. Mas a gente não sabe, né? Até a gente não sabe como conseguiu, não. Depois, graças a Deus, nosso querido... Não esqueci o nome agora do malandro que fez o Dragon Ball. Mas ele nos dá o prazer de... Toriyama. Eu sabia que era Akira, mas eu não quis arriscar, não. Falei, pô, vou falar besteira lá. Então, ele depois nos dá o direito, né, de todo mundo ressuscitar. Mas, bom, depois a gente... Depois dessa fase, meio que a gente consegue entender as regras de Dragon Ball. A gente sabe que nenhuma morte vai ser definitiva. É verdade. Hoje a gente sabe que nada é definitivo. Nenhuma morte é definitiva em Dragon Ball. Mas naquela época, a gente não tinha... Era pra chorar. Em geral, chorava e chorava pesado. Então, vou dar uma dica, vou puxar uma aqui, que foi... Eu até acabei de falar sobre o Giban, né? Ele maravilhosamente dos Estados Unidos, que é o nosso querido Robocop. Mas, pô, tem uma pregada de morte nesses seriados japoneses desde da vida, que são bravas. Eu mesmo me traumatizei com a morte do Giban, pá. Ninguém arranca braço do cara, ninguém cura o peito dele. Pô, aquela ali foi difícil pra Dedéu. E aí depois veio uma outra pior, que foi do Kamen Rider Black. Nossa, aquela ali eu chorei como se não houvesse amanhã. Bravo, os dois foram bravos pra mim. Muito difícil. Então agora eu vou falar aqui o meu próximo da minha lista. Um famoso aranha, Peter Parker, na Guerra Infinita. A gente sabe que a morte não é definitiva, mas naquele momento a gente não sabia disso, né? É verdade. Na hora do estalo do dedo do Thanos, todo mundo fica off. E, assim, naquele momento a pessoa morreu. Se ela vai ser revivida depois ou não importa, mas ele morreu. E quando ele começa a virar o pó
olhando pro Tony Stark, e você vê o pânico no olho do Homem-Aranha, você vê um personagem sentir medo, e assim, mais medo da morte, aquilo ali é muito impactante. Aquilo ali fica na mente, né? Você vê um cara que está acostumado com o perigo, salvando todo mundo, e você vê a tristeza dele ali, que ele não consegue fazer nada. Aquilo ali realmente impacta. É porque, querendo ou não querendo, apesar dele ser um herói, é um adolescente. Né? Sim. O nosso querido. Hoje eu tô maravilhoso para lembrar o nome das pessoas, como todo santo dia, né? Mas hoje está 1000 vezes melhor. Quando o criador do senhor Peter Parker, né, ele simplesmente o faz como um adolescente mesmo. Então aquele temor à morte, não que pessoas mais maduras não tenham, né? Mas aquele temor à morte ali é muito justifica-se no olhar dele absurdamente, né? Ele sente que está indo realmente, ele é como se fala, me segura, porque estou indo. E é muito legal quando ele volta, né? Ele volta, ele já vê o Tony Stark, o Tony Stark fica muito emocionado que vê ele, né? Porque quando ele vai, tá de frente do Tony Stark, quando ele volta, ele já vê o Tony Stark fica assim, emocionado, e ele começa a falar, não, que aconteceu isso, aconteceu aquilo, e de repente eu tava aqui, não sei o que lá, e ele não para de falar, aquela Ele metralhadora. dá aquele abraço, tipo, tá bom, eu sei. Cala a boca. Pô, aquilo ali. E a outra parte emocionante, que infelizmente a gente tem aquele susto da morte dele, e o retorno com o Tony tendo aquele tipo de iniciativa que não é muito do Tony, né? Não é muito. Por exemplo, quando ele devolve o escudo do Capitão América, ele tá meio que pedindo uma desculpa e ao mesmo tempo tá emocionado com aquela devolução. Ele até chega a dizer assim, olha, não fala pra equipe não, porque eu não tenho presente pra todo mundo. Ele mete essa, né, pro Chris Evans na pele do Capitão América. E a gente pegar o Tony Stark naquele momento de vulnerabilidade, né, naquele momento tipo, pô, cara, não tem que você morrer assim não, cara. Porque, primeiro que para o plano, ele meio que diz não, porque ele não quer perder a filha dele, nem aquilo que ele alcançou naqueles 5 anos, né, de blip. Mas ele repensa, ele fala, cara, mas e a rapaz que se foi? Como, por exemplo, o Peter. É complicado, é marcante, tão quanto a morte dele, como principalmente o retorno, né, para os braços do nosso querido Tony Stark. Bravo. Vai lá, cara, agora o tio Léo. Eu vou roubar com força agora, porque, sabe, rapaz, é o seguinte, estava Brilha, eu... vai lá. Agora, não vai ser difícil brilhar, mas eu vou tentar, vamos lá. Estava eu, nesta semana, falando assim, eu tenho que ver algumas séries de antigamente, que não é tão antigamente assim, não só por causa deste episódio, mas também porque logo nós teremos a continuação. Então eu fui ver House 6, ou seja, House 6. Velho, tem 3 mortes meio que em sequência, tipo, se eu não estou enganado, acho que é o antepenúltimo, penúltimo e último episódio da série, que é brabo demais. Os nomes, como são coreanos, eu provavelmente vou errar. Já erro os portugueses mesmo, vou errar coreano por dia, né? Mas a primeira morte que impacta, brabo, pesado, eu tenho certeza que vocês vão finalmente comentar, é da Saibyo, cara. Aquela trombadinha que rouba, né, o Dion ali bem no iniciozinho, né? Quando ele tá saindo lá do jogo dele de cavalos e tal, que ele ganha um dinheirinho, aí ela vai, esbarra com ele, e aí quando ela dá no pé, ele já tá sem a grana. É por isso que ele toma uma surra lá dos camaradas, da agiota, quase morre. Mas a Saibyo, que depois vira, né, nada mais ou menos que uma trombadinha do nosso coração, ela morre muito mal, velho. Por quê? Está ela lá feliz e contente, né, passando pelo, se eu não estou enganado, pelo penúltimo desafio, que é uma plataforma, né, uma ponte de vidros. E aí, no finalzinho, os vidros todos estouram. De repente, um caco de vidro gigante, mas gigante mesmo, crava na barriga dela, iniciando o processo ali de quase morte. Aí ela volta lá para onde eles têm que ficar, tudo bonitinho, né, fingindo que tá bem. Só que ela perdeu muito sangue, já quase na merda, quase encontrando Jesus. A gente nem percebe, né, que aconteceu isso. Não, né? assim, pra tu ver, na primeira eu não percebi.
Na segunda vez que eu vi, eu falei, agora... E ela já é branquinha, né? Ficou mais branca ainda, tipo papel, assim, transparente, uma doideira. Velho, é muito impactante, porque o Dio, ele sai, vai até o portão e começa a chamar o pessoal pra, né, tentar salvá-la. E aí o amigo dele, filho de uma boa égua, né, o cara espertão lá, deixa eu até lembrar o nome não lembro o nome do cara, também não vai adiantar. Mas o que acontece? Ele se aproveita daquele momento ali que o Dio sai de perto dela e corta o pescoço da menina, velho. Porra, traumatiza geral. Já é uma série onde é igualzinho o Supernatural. Geral morre, né? Ali, o neguinho já começa com batatinha frita, geral morrendo, mas essa morte dói no coração. Pulando dela, agora pro outro, onde este filho de uma boa égua também mata, é o indianozinho. O indiano é fácil, eu também não lembro o nome do cara, mas ele é fácil de você ver, porque é uma pregada de coreano e o indiano dá pra destacar que, né, ele, vamos dizer assim, ele é o joio daquele filme todo. Velho, o filho da mãe vai lá, fala pra ele assim, olha meu amigo, vamos fazer o seguinte, isso que ele tava perdendo, eu vou pegar as bolinhas de futebol aqui, segurar pra tu na boa, tu vai ver as outras equipes, porque a rapaz lá vai dar um mole e a gente, né, consegue escapar, eu e você junto. O coitado do indiano pega esse glório, vai lá igual um bobão. Velho, ele chega lá, não acha ninguém, quando volta, o filho da mãe entregou as bolinhas pra rateio, e aí alguém vai lá e dá um tiro na cabeça do cara. Ou seja, o safado enganou ele, e ele inocentão no esquema. Antes de morrer, ainda fala assim, cadê você, meu amigo? Olha que traíra, safado, miserável, que tinha que morrer feio mesmo. E infelizmente ocorre isso aí. E a última morte, né? Porque já que era pra roubar, eu roubei bonito, é a mãe do Diogo. Ele consegue vencer. O homem passa por uma pregada de coisa que ninguém merece. Volta feliz e contente pra falar, mãe, agora eu tô com bilhões. Ele ganhou bilhões de ons, sei lá, o nome da grana coreana lá, acho que é ons. Velho, aí ele volta não tão feliz porque, né, teve a perda da trombadinha, os amigos, aquela coisa toda. E o safado do velho que finge que morre não morre, né? Que era o dono da bodega toda. Mas ele tava tristão com disso também. Mas ele ia chegar em casa e falar, mãe, ó, parei de ser um vagabundo, toma aqui a grana, acabou. Ele chega lá, a velha tá o quê? Morta. Então, assim, 3 mortes impactantes em round 6, que eu tenho certeza que você, sobrinho e sobrinha que viu, chorou bonito. Eu não vou dizer que eu chorei não, porque nem na segunda eu chorei, mas fiquei realmente traumatizado, meu bravo. Pensado demais. Imagina que vai rolar em round 6, temporada 2. Imagina. Verdade. Bom, a morte impactante, como sempre, né, aquele momento Superman, que eu sempre trago aqui. A Já morte, tá ficando a sua marca. a morte do Superman, mas assim, esquece essa parada, a morte do Superman do Henry Cavill no Batman vs Superman. Esquece a morte do Superman na animação da DC. Agora, a morte do Superman na HQ. Na HQ, nome A Morte do Superman, ela tem todo um clima crescente até chegar à morte dele. Então, por isso que é mais, por isso que é mais emocionante. Porque assim que chega o Apocalipse na Terra, ele não chega e o Superman já recebe ele. Ele chega, o Superman não está lá. Então, a Liga da Justiça, que é uma Liga da Justiça genérica, não são os personagens clássicos que a gente conhece, começa a lutar com a criatura. Então, tem herói que é morto, tem herói que fica gravemente ferido. A Liga da Justiça era dizimada. Ela é tirada como nada pelo Apocalipse. Então, eles ficam meio sem esperança. E quando chega o Superman, você vê que o ânimo deles muda, porque assim, agora tá dado. Agora que a gente tá salvo. E quando o Superman começa a lutar, ele já toma o primeiro soco e já sangra. Então você vê que o negócio ali tá tenso, não é garantido. Todo mundo já mete assim, parceiro, não vai ser fácil. Porque ali a luta é parelho, né? E na HQ ela tem assim aquela questão que eles ficam se estapeando, né? Aquele soco supersônico que sai destruindo tudo, e fica os dois batendo um batendo no outro até os dois caírem mortos juntos.
Então, assim, aquela ali é impactante, mais pelo clima que acontece até chegar e na morte propriamente dita, você vê que o maior herói da Terra cai, então aquilo ali tem um impacto muito grande que o filme não conseguiu trazer, Não deu. a animação também não conseguiu trazer, o porquê, não tem uma preparação para aquele momento, entendeu? Não é o Superman chegando para salvar todo mundo e não salva da forma que as pessoas imaginavam. Tem uma preparação que deixa a gente no clima da morte. Agora, quem quiser ver a HQ ela vale muito a pena. O retorno não é bom porque é muito confuso. Eu li a revista, eu recomendo até quem preferir ver a animação, que a animação, o retorno dele é feito de uma forma mais simplificada, mais fácil de se entender. Porque na HQ é muito confuso. Tem Superman Cyborg, tem Superboy, que é uma espécie de clone. Então tem vários. É muito confuso mesmo. Até Homem de aço com armadura, martelo. A própria parte da ressurreição dele também é confusa. Então, prefira nesse momento, se quiser ver a história toda completa, tem a morte do Superman. Eles fizeram 2 animações, uma que era a morte, depois o retorno, depois fizeram uma completa, que é a morte do Superman já com o retorno, recontando a história. Mas aí eu recomendo. Não, esse foi épico, porque, por exemplo, a gente não esperava que o Superman pudesse morrer. A verdade era essa. Então, quando a revista sai, ela realmente sai vendendo absurdamente, porque assim como aconteceu com o Batman, mas no caso do Batman não morreu, mas ficou paralítico, né? Quando o Bane quebra ele em 2, assim por dizer, o Superman foi a queda, ela foi absurda. Não dava para você. Primeiro, uma coisa que o Superman deixa claro e ele só vai se libertar disso bem lá na frente na animação contra Darkseid, é que na maioria das vezes ele sempre se impede de lutar no nível máximo que ele tem. Que ele tem esse medo, somente o soco supersônico dele, de ir quebrando, destruindo e matando todo mundo ao redor. Então, o Doomsday, né, o nosso querido vilão da saga da morte dele, que é o Apocalipse em si, ele tem uma vantagem que ele não se segura. Então, o que ele faz com o Superman não consegue fazer com ele. Pelo menos não da maneira, né, que precisava. E mesmo assim, ele não consegue derrubar o monstro. Mas foi muito complicado, velho. Foi uma saga de arrancar os cabelos mesmo. Morte impactante, bravo. Se tivesse um selo, a gente deveria botar lá. Pá! Morte impactante. Depois desse momento, Superman. Vai. Estamos encerrando por aqui. Mais alguma menção honrosa para se fazer, Tio Léo? Olha, rapaz, não, porque com certeza vai caber aí, né, uma outra. Porque, cara, as coisas que mais tem. Personagem morre o tempo todo, né? Cada novo filme tem um personagem morrendo. Um personagem que pode ser do nosso coração. Muita gente que encontra Jesus ali, ou não, né? Diretamente falando, né, nas grandes séries de filmes. Então, com certeza, tem muita gente que magoou o nosso coração de ver morrer. Então, não dá pra gente jogar aí cada vez mais. Mas logo... Vamos ver se vai ter uma parte 3. Depende, né? Como vai ser as pessoas vão gostar ou não. A gente vai... rapaz, depende de vocês, hein? Ó, esses likes aí que vocês estão devendo, né? Essas lindas e maravilhosas inscrições que estão devendo a gente. Lembra, até o Natal, gente, dá um presente de Natal pra gente. Vamos pelo menos dar presente. Tem lindo e maravilhoso. Já tem 64, que é um número muito bom. Porém, dá pra ser melhor. A gente só tá precisando de 36. 36 aí, tá vendo? É bom de matemática da parada. Então, ó, vamos lá. O recado que eu não dei, que eu joguei nas costas do tio Gorgione, vou ser elegante, vou finalizar com o recado. Então, antes de vocês dizerem tchau, tchau, Lilica, vamos lá. 1, inscrição. 2, like. 3, 4, comentar. Fez tudo isso, rapaz, vocês vão ter cada vez mais coisa maneira. E já vou entregar o seguinte, não sei se vocês notaram, mas olha como é que a imagem está mais decente. Olha aí, nós gastamos R$2 lá na Shopee
e a câmera tá muito melhor. Olha lá, dá pra ver os poros lá da rapaz. Ó, a careca tá mais brilhosa. Pra você ver. Eu já tô tipo chicabom inteiro ali pra vocês, ó. Dá pra ver a cara do pretinho. Mas então, ó, já estamos com uma GoPro muito da genética, mas ela está melhorando a situação. Então, assim, então vocês estão vendo na grana? Não estamos não. Mas estamos investindo para conseguir cada vez o estilo podcast cada vez melhor. Então, a partir de hoje, desde esse episódio, a nossa GoPro da Shopee, né? A Shopee, ó, tem que começar a largar um cascado na nossa mão também. É o seguinte, já estamos aí com novas situações para o podcast melhor da Zona Oeste. Olha que aqui tá mudado, já tá colocando como melhor da Zona Oeste. Melhor da Zona Oeste do Rio de É do Rio de Janeiro, gente, porque o pessoal de São Paulo, se nos der esse prazer, vou ficar feliz, mas vai que lá tem uma rapaziada da Zona Oeste que tá fazendo os negócios, mas nesse caso é do Rio de Janeiro. Quem sabe logo vai ser da Zona Oeste, né? Do Brasil e do mundo. Mas até então é do Rio de Janeiro. Bom, rapaz, então, ó, lembra do que eu falei? Vamos botar esse dedo aí no negócio, porque tem uma galera assistindo, muito feliz, a gente fica felizão, mas vocês não estão apertando o raio do like. Vamos apertar o raio do like, pelo amor de Deus. Tome vergonha. Ó, abraço, gente. Um abraço, tchau, galera.